A cada 2 anos, a história se repete. Os candidatos contratam produtoras e gastam tudo o que podem para atrair a atenção do eleitor. É a propaganda em rádio e TV, que começa nesta terça-feira e vai até 2 de outubro. Os programas de rádio vão ao ar pela manhã e ao meio-dia. Na TV, a propaganda será exibida à 1 da tarde e às 8h30 da noite. A propaganda eleitoral toma o horário nobre, mas não é de graça. As emissoras de rádio e TV deixam de recolher impostos pelo espaço cedido aos candidatos na época da campanha. E nas eleições deste ano, a renúncia da Receita Federal deve somar mais de 242 milhões de reais. Dinheiro público bem gasto, na opinião desse ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral. O advogado Fernando Neves explica que a divisão de espaço no rádio e na TV favorece a democracia. O tempo dos candidatos é proporcional ao número de deputados que o partido elegeu para a Câmara Federal, 2 anos antes, diferente dos Estados Unidos, onde o horário nas emissoras é comprado pelo candidato. Eu acho que o nosso sistema é bom, porque ele permite que todos os candidatos tenham um determinado espaço na mídia, no rádio e na televisão. O importante é permitir que os candidatos que tenham um acesso a esses veículos de comunicação para que possam se tornar conhecidos, para que possam apresentar suas propostas. Esse professor de comunicação lembra que, propondo ou atacando, o candidato no programa eleitoral é cheio de boas intenções, mas sem ninguém para contrapor o que ele diz. A população cada vez está mais descrente e cada vez mais desconfiada, no melhor sentido da palavra, do que dizem os candidatos. Isso por quê? Porque está havendo um amadurecimento natural do eleitorado, com os crescimentos dos níveis de educação. Esse procurador eleitoral do Pará também lembra outras regrinhas que devem ser seguidas pelos candidatos. Os candidatos devem se manter a transmitir a sua mensagem. A sua mensagem pode ser crítica a outros, mas não pode ser nenhum tipo de crime contra a honra, infâmia, injúria, calúnia, e também não se pode distorcer fatos, fazer trucagem de imagens, tudo aquilo que subverta a ideia verdadeira de um fato. E para falar mais sobre o início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, nós convidamos o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Eduardo Caputo Bastos. Boa noite. Boa noite. A propaganda no rádio e na TV é realmente bem aproveitada? Fortalece a democracia, como nós vimos na reportagem? Olha, eu tenho a impressão que a propaganda eleitoral gratuita é um grande instrumento em benefício da sociedade. Eu acho que ela favorece a democracia, ela favorece o acesso dos partidos políticos de uma maneira geral e dos seus candidatos ao acesso da televisão, que é um acesso caro, e essa é uma das formas que já se faz de financiamento público de campanha. Apenas nós devemos lembrar sempre que chama-se propaganda eleitoral gratuita, mas ela gratuita não é para a União. A União, como todos nós, a sociedade civil toda, paga por essa propaganda, porque ela se reverte em benefício fiscal para as empresas de rádio e televisão. Agora, ministro, como é possível mostrar propostas em tão pouco tempo? No caso de vereadores, às vezes 2, 3 segundos. É um pouco difícil, eu compreendo, mas eu já acho que é um tempo realmente até significativo. Eu sei das dificuldades em função do grande número de candidatos que nós temos, principalmente nas eleições proporcionais. Agora, eu tenho certeza que os partidos procuram também priorizar os seus melhores quadros para que eles também possam passar aos eleitores e à população em geral os seus programas partidários, as suas propostas de trabalho, que eu acho que é exatamente o que nós, como eleitores e como cidadãos, queremos ouvir. Agora, sim, na prática, o senhor acha que o eleitor escolhe o candidato pela propaganda eleitoral, no rádio, na TV? Olha, eu acho importante, e eu vou te dizer com toda franqueza, eu pessoalmente também gosto de assistir os programas eleitorais, independentemente da função que exerço temporariamente, mas exatamente porque eu acho que é uma oportunidade que nós temos de ver um pouco essas propostas, ouvir efetivamente essas mensagens que eles têm a passar para todos nós. E eu acredito que eu, certamente, como muitos, talvez tenhamos exatamente nessas oportunidades a opção de fazer as nossas escolhas pessoais.
Nós vimos na reportagem também a sugestão de usar esse horário para um debate eleitoral. O senhor concorda que seria melhor um debate em vez dessa propaganda feita dessa maneira como ocorre hoje? Eu acho que as duas coisas não se excluem. Eu acho que elas podem ser somadas e serão sempre em benefício da sociedade de uma maneira geral. Os debates, de uma certa maneira, já são permitidos pela lei eleitoral. Ok. Muito obrigado, ministro Carlos Eduardo Caputo Bastos. Eu é que agradeço. Boa noite.